Te agradecemos pela ascensão. Amém. Senhor, abra a Tua palavra para nós. Amém. O Senhor hoje é aquele Cristo ascendido. Amém. No seu ministério celestial. Amém. E também está no nosso espírito. Amém. Como ascendido, habita no nosso espírito. Amém. Fala conosco, Senhor. Amém. Abre o nosso entendimento. Amém. Dispensa-te, Senhor. Amém. Um pouco mais ainda essa noite. Amém. 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 Dentro do tema de laborar no Cristo todo inclusivo, tem essa mensagem: conhecer a ascensão. Então, conhecer a ascensão está dentro do contexto de nós laborarmos no Cristo todo inclusivo, como tipificado pela boa terra. A ascensão, ela é um tema que na experiência da vida cristã, segundo o que o irmão compartilhou em 1953, aquele livro chamado Experiência de Vida, lá está escrito Conhecendo a Ascensão. É a segundo aquele livro, essa 16ª experiência que nós atingimos. Isso significa que nós temos que ter 15 experiências antes de chegar nela. Para eu não ler errado, eu tirei foto e não trouxe o livro. Está naquele livro Experiência de Vida, capítulo 16. Eis aqui as 15 que antecedem a ascensão: regeneração, clarificação do passado, consagração, lidar com os pecados, lidar com o mundo, lidar com a consciência, conhecer ao ensinamento da unção, conhecer a vontade de Deus, lidar com a carne, lidar com o ego, lidar com a constituição natural, aceitar a disciplina do Espírito Santo. Nós aceitamos ou ficamos esperneando? Lidar com o Espírito, ser enchido com o Espírito Santo. Irmãos, tudo isso vem antes de conhecer a ascensão. 15, conhecer o corpo. Depois que nós conhecemos o corpo, aí vem conhecer a ascensão. Depois dessa, o irmão lista só 3 experiências: reinar, a batalha espiritual e a plenitude da estatura de Cristo. Então, o assunto que nós vamos falar hoje, irmãos, é um assunto que está lá em cima na experiência. E é algo que nós precisamos, antes de experimentar. O irmão foi bondoso no texto, ele foi conhecer. Certo? Já é uma grande coisa se nós pudermos conhecer a ascensão. E a ascensão, ela está dentro do tema da redenção do Senhor. Você consegue imaginar um negócio desse? Eu tirei uma cópia. Na verdade, eu peguei uma tradução de um trecho desse livro que eu já citei. E lá ele fala esse assunto. Interessante. Para conhecer a ascensão, precisamos primeiro conhecer a redenção de Cristo. Porque a ascensão está incluída nela. A ascensão está inclusa na redenção. Com relação à redenção de Cristo, muitos compreendem apenas a crucificação de Cristo, sua morte por nós. Alguns veem algo mais profundo. Eles percebem que a redenção de Cristo inclui também a ressurreição. Mas se lermos as Escrituras novamente com cuidado e examinarmos nossas experiências, descobriremos que sua redenção inclui também a ascensão. A redenção de Cristo consiste em 3 partes principais: morte, ressurreição e ascensão.
Isso é a redenção de Cristo. Morte, ressurreição e ascensão. Se alguma parte estiver faltando, a redenção de Cristo não pode ser considerada completa. Então, na nossa experiência, nós temos que almejar viver em ascensão. Amém. Não apenas conhecer. Nessas três partes principais da redenção de Cristo, a morte de Cristo enfatiza a libertação dos aspectos negativos. Ou seja, nos salva dos pecados, do mundo, da carne, do que é natural e de todas as coisas que são incompatíveis com Deus. Então a morte trata com aspecto negativo. A ressurreição enfatiza, a ressurreição de Cristo enfatiza a entrada nos aspectos positivos. Aspectos positivos. Ou seja, nos leva a todas as riquezas da nova criação que Deus tem em Cristo. E a ascensão de Cristo é a gloriosa conclusão da sua morte e ressurreição. Amém. A morte e ressurreição de Cristo não são a conclusão da sua redenção. Sua ascensão é. Não podemos dizer que Cristo descansou quando ressuscitou dos mortos. Cristo não descansou na morte ou na ressurreição. Ele descansou em sua ascensão. Ascensão. A Escritura não diz que o Senhor está sentado em ressurreição, mas que ele está sentado nos céus. Todos nós conhecemos Efésios 2:6. Sentar significa que o trabalho já foi realizado. Portanto, a obra redentora do Senhor não foi considerada realizada até que ele ascendesse aos céus. Podemos dizer que a morte e a ressurreição são apenas estágios progressivos da redenção do Senhor. A ascensão é a etapa final da redenção do Senhor. Morte e ressurreição do Senhor são o caminho que conduz à sua ascensão. Eu vou parar de ler, que é para despertar nos irmãos o apetite. Depois vocês procuram o livro Experiência de Vida e leiam. De novo, foi compartilhado em 1953. Se eu não estou fazendo as contas erradas, 71 anos atrás. Mas está tão atual, tá certo? Tão atual. Ó Senhor, isso é muito rico, né? Muito bom, irmãos. A ascensão do Senhor. Hoje é dia de leitura paralela. A ascensão do Senhor. O Cântico dos Cânticos é um livro que descreve a experiência da amada com o Senhor. E lá tem 4 estágios. Tá certo? 4 estágios. A ascensão, no contexto de Cântico dos Cânticos, está no 3º estágio. Antes, tem 4 estágios. No 1º estágio, isso está... Estudo vida de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. A última sessão é Cântico dos Cânticos. Isso está na mensagem 1, essa parte aqui. Aqui fala os 4. O tema de Cântico dos Cânticos é a satisfação das satisfações. Esse livro retrata 4 etapas da experiência de uma pessoa que ama a Cristo. Aleluia. E pode ser resumido pelas 4 frases seguintes. Primeira, uma pessoa que ama a Cristo deve ser atraída pelo seu amor. Amém. E deve ser cativada por ele em sua doçura, a fim de buscá-lo para obter plena satisfação. Então, o Cântico dos Cânticos começa assim, né? Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então, a amada, ela pede para ser atraída. O Senhor atrai a amada, né? Atrai-me e correremos após ti, não é isso? Segundo, uma pessoa que ama Cristo deve ser chamada por ele para ser libertada do ego. Então a amada aqui no 2º estágio, ela é libertada do ego.
estando em unidade com a cruz de Cristo. Ela também conhece a cruz. Terceiro estágio, onde nós entramos hoje. Uma pessoa que ama Cristo deve ser chamada por Ele para viver em ascensão, como a nova criação de Deus na ressurreição de Cristo. Então, ela é atraída. Segundo, ela prova da cruz, né? Terceira, ela é chamada para Ele para viver em ascensão. E o quarto estágio, uma pessoa que ama Cristo deve ser chamada mais intensamente por Ele para viver além do véu por meio da sua cruz após experimentar sua ressurreição. Esses são os 4 estágios. Voltando para o terceiro estágio, esse chamamento que o noivo faz para a noiva está em Cântico dos Cânticos 4, versículo 8. Agora eu vou mudar de página, que é para chegar nesse tema aí. A citação, eu vou ler conforme está aqui, porque talvez, a versão restauração que vai sair em português do Antigo Testamento tem essas palavras. Porque eu procurei em todas as versões, irmãos, e olha que eu tenho versão, entendeu? As versões que eu tenho, nenhuma bate com isso aqui. Né? Tem umas que falam uma parte de uma palavra. Bom, deixa eu falar, vai. 4:8. Aqui está escrito assim, o chamamento para vir com ele do Líbano. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. O Líbano é uma alta montanha que representa a ressurreição. Em 2:9, em Cântico dos Cânticos 2:9, a noiva estava na nossa parede do ego introspectivo. A parede está no ego. Sua introspecção havia construído uma parede que separava do Senhor. Agora, ele a chama para vir com ele a uma alta montanha, que é o topo da ressurreição. 2 pontos, a ascensão. Então o noivo chama a noiva para o topo do Líbano, que representa a ascensão. Mas o chamamento não para por aí. Primeiro Cristo morreu, ressuscitou e depois ascendeu. Primeiro experimentamos a ressurreição e depois a ascensão. Agora o versículo continua. Olha do cimo do Amana. Olha do cimo do Amana. Ao meio da revista corrigida fala, olha do cima usa o verbo olhar. A maior parte delas fala desce, mas o sentido aqui é olhar, não é descer. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões e dos montes dos leopardos. Então, irmãos, aqui fala que olhar de cima do cimo do Amana, do Senir e do Hermon. Já dissemos que Amana significa verdade. Portanto, esse é o topo, o pico da revelação. Senir, isso aqui eu achei demais. Senir quer dizer armadura macia. O que significa, irmãos, armadura macia? Você não vai lutar? Não. Na ascensão não existe mais o pensamento da luta. Na ascensão, a armadura é macia. A luta já terminou, né? Já terminou. A vitória já foi obtida. Então nós podemos vestir uma armadura macia. Podemos olhar do monte do Senir. Uma armadura macia indica que a luta acabou e a vitória foi obtida. Amém. Por isso que os irmãos compartilham, né? Quando nós oramos em ascensão, nós oramos a partir da vitória. Em ascensão, por assim dizer, não faz sentido você orar para obter vitória, porque você já está na vitória. Se nós ganharmos a experiência de ascensão,
nós podemos usar uma armadura macia. Ah, que tal? Nós chegamos a um ponto que essas coisas não nos afetam mais. Poxa, você não quer, irmãos, nós não queremos responder esse chamamento? O Senhor fala, ele fala, olha do cimo, ou seja, do cume do Amana, do cume do Senir e do Hermon. Hermon significa destruição. O inimigo foi destruído. A vitória de Cristo está na sua ascensão. Aleluia! Não há mais luta, pois o inimigo foi destruído e a armadura se tornou macia. Além disso, a verdade está aqui. A verdade refere-se à realidade do Deus triuno. Tudo que Deus é, tudo que Cristo é, tudo que o Espírito é, isso é ascensão. Aleluia. Então que nós sejamos encorajados a buscar isso diante do Senhor. Conhecer a ascensão. Às vezes, na nossa experiência, nós não temos muito dessa situação, né? A gente prefere enfiar a cabeça lá no meio do problema e fazer que nem... É perdiz que faz isso? Ó, avestruz. Enfia a cabeça no chão. E a gente fica lá, na lama, né, reclamando, coitado de mim, só acontece comigo, né? Com Jesus não acontece nada. Ele sim que tem uma vida boa. Né? Ó Senhor, a ascensão do Salvador homem é a sua posse em seu ofício celestial, por meio do processo da criação, encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição, como Deus e homem, como Criador e criatura, e como o Redentor, o Salvador e o Espírito que dá vida, a fim de executar a administração de Deus e levar a cabo a economia neotestamentária. Bom, esse Algreso Romano aqui dá uma conferência, né? Dá uma conferência. O irmão que compartilhou essa mensagem, ele comenta isso. Que a ascensão foi a posse do Senhor. Né? O Senhor foi empossado. Naquelas frações de minutos, eu não sei, não é? A Maria Madalena vai para visitá-lo, vai para o túmulo, e ele não deixa que ela toque nele. Não me toca porque eu não subi para o meu pai. Mas mais tarde, no mesmo dia, ele deixa essas irmãs se chegarem até ele. Né? Permite que seja tocado. Naquela noite, ele se apresenta para os discípulos e permite que os discípulos toquem nele. Nesse meio de tempo, né, o Senhor ele foi até os céus, já como Espírito que dá vida, né, e toda aquela cena que é descrita lá em Apocalipse mostra esse momento. Lá fala que não tem o cordeiro recém-imolado, é o Senhor quando acabou de chegar lá no cenário. E naquela cena tudo isso acontece. E ele foi feito Senhor de tudo. De tudo. Ascensão. Você lê o Salmo 8 e fica sempre imaginando, né? O Salmo 8 começa: quão excelente é o teu nome, ó Senhor. Tá certo? Em toda a terra. E no final do Salmo 8, ele termina com a mesma frase: quão excelente, ó Senhor, é o teu nome em toda a terra. Irmãos, isso é o nosso anelo. Mas hoje, para as pessoas que estão aí fora, que não conhecem o Senhor, certamente o Senhor não é excelente. Certo? Foi no máximo um profeta, um revolucionário na época, que veio com ensinamento diferente, acabou sendo não entendido nem pelo seu povo e foi morto. Para eles encerra a coisa aí. Mas esse Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo.
Interessante isso, né? Precisamos ver o aspecto objetivo da ascensão do Senhor. A ascensão do Senhor o fez ser coroado com glória e honra. Glória é o resplendor relacionado à pessoa de Jesus. Honra é a preciosidade relacionada ao valor de Jesus. Cristo é glorioso em estado e honrável em posição. Ele está acima de todos os reis e governantes. Essa é a sua honra. Nós precisamos aprender a descansar, irmãos. Eu confesso que eu estou vendo a situação desse país e eu fico às vezes, falei, Senhor, mas que... Eu não esperava viver o que eu estou vivendo hoje. E é lógico que eu não vou entrar aqui em detalhes, não é isso? Os irmãos estão vendo o que está acontecendo. Mas um dia, irmãos, nós temos que aprender a saber, né, que nós devemos viver em ascensão. Conhecermos a ascensão de Cristo. Quanto mais nós conhecermos a ascensão de Cristo, menos nós seremos atingidos por essas coisas que estão ao nosso redor. Porque essas coisas estão totalmente relacionadas com a vida que nós temos aqui. No nosso caso, com esse país que nós vivemos. Mas o Senhor, Ele é glorioso em estado e honrável em posição. A ascensão do Senhor o fez ser entronizado para a administração de Deus. Hebreus 12:2 diz que Cristo está agora sentado à direita do trono de Deus. Nesse momento, o Senhor está administrando. Não se preocupe, tá certo? O Senhor está cuidando de todas as coisas. A principal obra que Ele faz para nós, irmãos, é a intercessão. Seu ministério intercessor, né, na sua ascensão. O fato de Deus em Cristo estar sentado no trono significa que Deus administra todo o universo a partir de Cristo e por meio dele, assim como a luz brilha dentro da lâmpada e através dela. É interessante essa citação aqui, porque ele cita o versículo 1 do Apocalipse 22, lá fala que mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Tem dois tronos ou tem um trono só? Um trono só. Tem uma pessoa ou tem duas pessoas sentadas no trono? Hã? Então a imagem aqui que nós temos que entender é como se fosse uma lâmpada. É uma lâmpada. A lâmpada, né, é Cristo. Porque a Bíblia fala que a lâmpada é o Cordeiro. Mas quem que é a luz? A luz é o próprio Deus que está dentro da lâmpada. Então, o fato de Deus estar em Cristo sentado no trono significa que Deus administra todo o universo a partir de Cristo e por meio dele. Assim como a luz brilha dentro da lâmpada e através dela. Podemos ler de novo isso aqui, irmãos? Assim eu tomo um golinho d'água? O fato, pode ler. O fato de Deus em Cristo estar sentado no trono significa que Deus administra todo o universo a partir de Cristo e por meio dele, assim como a luz brilha dentro da lâmpada e através dela. Amém. Aleluia. Então o trono é de Deus e do Cordeiro. Tá certo? Cristo está agora no trono para administrar todo o universo. Ele é o único administrador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o soberano dos reis da terra. Quando você orar para o Senhor, que nem eu, que às vezes fico descontente com algumas situações, né, de injustiças, nós devemos orar para o Senhor. Senhor, o Senhor
é o Rei de toda a terra. O Senhor é o Senhor dos senhores. Nós precisamos conhecer a posição de Cristo para nos achegarmos a Ele. Todos devem saber que Cristo está no trono administrando todo o universo. Você pode pedir para o Senhor: Senhor, execute a tua administração neste país. Pode pedir, irmãos. Pode, sem medo, tá certo? Sua administração está relacionada ao universo, mas a execução da economia neotestamentária de Deus é para propagar a si mesmo, para a sua reprodução, a fim de edificar a igreja, seu corpo, que resultará na Nova Jerusalém. Irmãos, o Senhor, né? Os irmãos pedem, a gente vive orando, não é isso? Senhor, cura, Senhor isso, Senhor aquilo. A obra, o Senhor cura, tá certo? Mas o que Ele quer fazer é se reproduzir em nós, amém, em cada um de nós. Às vezes o irmão pede oração, você ora, o irmão é curado, e depois o irmão volta para o mundo. Não foi acrescentado nada do Senhor na vida dele. Não alcançou nada dentro do Senhor. Mas, graças a Deus eu fui curado. Depois foi para o mundo. Você acha que o senhor está interessado? Desculpa de eu falar assim. Você acha que o senhor está mesmo interessado, né, em curar você? O senhor está interessado em se reproduzir em você. Amém. Ele quer se reproduzir em cada um de nós. Replicar em nós os seus entranháveis afetos. É isso que Ele quer fazer. A cura é secundária. Se Ele curar, curou. Se Ele não curar, não curou. Tá certo? O Senhor não é bom porque te cura. O Senhor é bom porque Ele está se reproduzindo em cada um de nós. Se Ele curar ou não, isso aí tá com Ele. Tá certo? Tá com Ele. Mas nós continuamos orando. Eu oro, irmãos, todo dia cedo. Eu tenho uma lista de irmãos. Às vezes eu esqueço de um, esqueço de outro. Né? Mas tem uma lista de irmãos. Aqui em Sumaré tem uma lista de irmãos para orar. Vicente, tá aí, Vicente? Eu oro pro Vicente todo dia. Graças ao Senhor. Cada vez que eu vejo ele entrar aqui, eu falo, graças ao Senhor, nosso irmão está aqui. O que me anima a orar pelo Vicente é que ele está se enchendo cada vez mais do Senhor. Qual o resultado se o Vicente ficasse curado e não fosse acrescentado nada do Senhor nele? Isso não, irmãos, para o Senhor não tem. Isso está debaixo da vontade permissiva dele, certo? Ele permite. Certo? Mas o que Ele quer fazer em nós é outra coisa. Ele quer se reproduzir em nós. Saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Nesse versículo a palavra fez pode ser entendida como empossou. Em sua ascensão, Deus empossou Cristo no seu ministério celestial. É a mesma coisa que tomar posse. Tomar posse. Certo? A pessoa foi eleita, mas a posse... Aqui no Brasil, quando é eleito agora, quem foi eleito o prefeito agora, vai ser eleito em outubro ou novembro, depende da cidade, né? Mas toma posse só em janeiro, não é isso? Então, é a posse. Né? O Senhor tomou posse quando Ele subiu. O Senhor fez dele Senhor e Cristo. Ele foi empossado acima de todo o universo. O Cristo ascendido aguarda as nossas orações. Temos que orar para cooperar com o Senhor sobre todas as coisas. O Salvador homem em sua ascensão foi feito Senhor para possuir tudo. Ele é agora o Senhor para possuir todo o universo. O povo escolhido de Deus e todas as coisas, assuntos e pessoas positivas. O Salvador homem em sua ascensão foi feito Cristo como ungido de Deus, para levar a cabo o comissionamento de Deus. Somos agora um com Cristo em sua ressurreição e ascensão. Então,
olhando do ponto de vista objetivo da ascensão, o Senhor foi coroado de glória, ele foi entronizado, ele foi feito Senhor, tomou posse como Senhor e Cristo, e o resultado disso é que nós estamos agora em sua ascensão. Isso é um aspecto também objetivo. Nós estamos em sua ascensão. Aqui cita Efésios 2,6. Como resultado do quê? Do Senhor vir para nós como o ascendido. Como resultado, temos vida e poder em ressurreição e também autoridade em ascensão. Irmãos, ressurreição, ela está relacionada com poder, vida e poder. A ascensão, ela está relacionada com autoridade. Autoridade. Por isso que aqui fala, como resultado, temos vida e poder em ressurreição. E também autoridade em ascensão. Tá certo? A autoridade é mais elevada do que poder. Quando o Senhor lá em Mateus 28, ele não falou, ele falou para os discípulos, todo poder me foi dado, é isso que ele fala lá? Hã? Não, toda autoridade, porque ele tinha ascendido já. Como ascendido, ele tinha toda a autoridade. Quando contatamos o Senhor, precisamos compreender o que Ele é. E compreender sua posição e ofício. Então, quando contatamos o Senhor, nós temos que saber que Ele é o Cristo ascendido. Amém. Que Ele é o Senhor de tudo. E um dia Ele vai voltar para ser o Senhor de todas as coisas. É? Todas as pessoas um dia vão reconhecer. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nós somos bem-aventurados porque hoje nós já confessamos que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós temos que aprender o que é viver sob autoridade, tá certo? Temos que nos unir a Ele para aplicar sua autoridade. Essas coisas que eu estou lendo de vez em quando não está no esboço, mas eu tomei nota, viu, irmãos? Para não... Precisamos ver o aspecto da ascensão do Senhor, precisamos ver o aspecto subjetivo da ascensão do Senhor. Agora, essa é coisa que toca na nossa experiência. Toca na nossa experiência. Ele deseja que nós nos unamos a Ele para aplicar sua autoridade. Temos vida e poder em ascensão. Cristo em sua ascensão, que transcende tudo. Olha isso, irmãos. Cristo em sua ascensão, que transcende tudo, transcendeu o Hades, que está abaixo da terra, tá certo? Onde são mantidos os mortos. A terra, onde as pessoas caídas agem contra Deus. O ar, onde Satanás e o seu poder das trevas agem contra Deus. E todos os céus, onde Satanás pode ir. Se os irmãos lerem esses versículos que estão indicados em Jó aí, os irmãos vão saber que lá tem uma reunião de Deus com os filhos de Deus e Satanás apareceu lá no meio. 2 vezes cita isso. 2 vezes fala disso. Então Satanás pode entrar lá também, tá certo? O Senhor permite que ele entre, mas a ascensão, o Cristo em sua ascensão, ele transcende todas essas camadas. Hades, a terra, o ar e os céus. Amém. Aleluia. Amém. Realmente ele está acima de todas as coisas. Amém. B. Em sua ascensão, Cristo atravessou os céus, de modo que agora ele não está apenas no céu, mas também mais alto que os céus. Hebreus 7:26. Muito acima de todos os céus. Hebreus 7:26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e que se tornou mais alto que os céus. Hebreus 7:26. Efésios 4:10. O que desceu também é o mesmo que subiu muito acima de todos os céus. Subiu muito acima de todos os céus.
a fim de encher todas as coisas. Aleluia. Um dia nós vamos poder compreender um pouco mais sobre isso, né? Como é que ele pode ser aquele que enche tudo em todas as coisas. Efésios 1, 19 e 23 revela que há... Esse ponto é muito importante, irmãos. Efésios 1, 19 e 23 revela que há uma transmissão do Cristo ascendido para nós. O versículo 22 diz que Deus deu Cristo como cabeça sobre todas as coisas à igreja. A frase à igreja indica uma transmissão do Cristo ascendido à igreja, o seu corpo. O Senhor, quando ressuscitou Cristo, ele exerceu um poder quádruplo em Cristo. O versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação do seu poder que ele exerceu em Cristo? 4 coisas. Primeira, ressuscitando dentre os mortos. Segundo, fazendo sentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Na linguagem de hoje, o que é isso? Ascensão. Certo? Ascensão. Muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio que se possa mencionar, não só nesta era, mas também na era vindoura. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Poder de sujeição. Tá? Ressurreição, ascensão, sujeição. E o último, e como cabeça, poder de encabeçamento. E como cabeça de todas, sobre todas as coisas. O Senhor, ele é cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, nós precisamos nos dar conta disso. Nós estamos na igreja, e a igreja é o objeto da transmissão do encabeçamento de Cristo, da exaltação de Cristo, do senhorio de Cristo, do poder de Cristo, de tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo que ele obteve. Deus deu tudo isso para a igreja. Ele como cabeça foi dado para a igreja, e nós precisamos crer que esse Senhor está se dispensando na igreja. Amém. Se dispensa para cada um de nós. Essa é uma obra muito rica, muito refinada. Deus deu ao Cristo ascendido um grande presente. O encabeçamento sobre todas as coisas. O que Deus deu a Cristo é para a igreja. É transmitido à igreja. E a igreja o compartilha. Aleluia. Que cada vez mais, né, na igreja possa haver mais da dispensação, da transmissão desse Cristo ascendido na igreja. Aleluia. Os versículos 20 a 22 mostram que Deus fez o seu poder operar em Cristo em 4 passos. Primeiro, ressuscitando de entre os mortos. Segundo, sentando à sua direita nas regiões celestiais. Terceiro, sujeitando-o dentre os mortos. Não, eu li errado. Sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas debaixo dos seus pés. Quarto, dando-o como cabeça sobre todas as coisas à igreja. Aleluia. Eu me sinto bastante confortável em estar na igreja onde o Senhor, que tem todas as coisas debaixo dos seus pés. E Romanos 16 fala que o Senhor vai esmagar brevemente Satanás sob os nossos pés. Então eu me sinto bastante. Eu espero que os irmãos se sintam confortáveis. A despeito de todos os problemas que nós possamos enfrentar, o Senhor, Ele é aquele que é soberano. Amém. Todas as coisas, até o nosso gênio mal, que às vezes nós não conseguimos vencer, o Senhor, Ele consegue dominar. É uma questão de dar tempo para o Senhor. Em sua ascensão, Cristo foi feito cabeça da igreja, seu corpo, para expressar a Deus
em sua plenitude. Aleluia. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro lugar em todas as coisas. Amém. A cabeça e o corpo são um e formam um homem universal. Nessa questão divina, não há o elemento do espaço nem do tempo. O corpo é um com a cabeça na vida divina e no espírito divino. Aleluia. Aqui não tem conceito de tempo e espaço. Significa dizer que hoje isso está acontecendo. É uma realidade isso, irmãos. Certo? Se você tira a questão do tempo e espaço, você precisa crer que isso está ocorrendo nesse momento. Nesse momento aqui. A cabeça e o corpo formam um homem universal. Do ponto de vista divino, somos um com Cristo ascendido. E sua ascensão também é nossa. Aqui nesta ascensão, o expressamos em sua plenitude. Uma vez que o Cristo transcendente é a corporificação do Deus triuno, sua transmissão transcendente inclui todo o dispensar rico do Deus triuno para nos tornar a plenitude de Cristo para sua expressão. Com o transbordar da vida, há a plenitude. Quando a vida transborda, o Senhor é expresso. E é expressar o Senhor na sua plenitude. Não é meia boca, não. Tá certo? O Senhor não faz um trabalho desse para deixar, não. É completo. Eu vou ler de novo esse texto. Do ponto de vista divino, somos um com o Cristo ascendido. E sua ascensão também é nossa. Aqui, nesta ascensão, o expressamos em sua plenitude. Uma vez que o Cristo transcendente é a corporificação do Deus triuno, sua transmissão transcendente inclui todo o dispensar rico do Deus triuno para nos tornar a plenitude de Cristo para sua expressão. Eu tomei nota de uma linha aqui. Não pode haver dúvidas que estamos ligados a Ele em sua ascensão. Em sua ascensão, Cristo também se tornou o sumo sacerdote nos céus para nos levar à presença de Deus e cuidar de todas as nossas necessidades. Em sua ascensão, ele foi empossado no seu ofício sacerdotal. Quer dizer, além de todas as atribuições que ele tem, irmãos, ele agora também ele é o sacerdote. Por um lado, Cristo é o sumo sacerdote intercedendo nos céus pelas igrejas. Certo? Romanos 8:34 fala que ele intercede por nós. Por outro, ele é o sumo sacerdote movendo-se nas igrejas para cuidar delas. Em Apocalipse 1:13, Cristo é retratado como o sumo sacerdote, como mostra sua veste, uma veste que chega aos pés, chega até os pés, ou seja, um manto sacerdotal. Em Apocalipse 8, Cristo é revelado como o sacerdote que oferece incenso no altar de ouro. Veio outro anjo, e esse outro anjo aqui é o Senhor. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo juntamente com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Se nós lermos esses versículos em Apocalipse 8, nós vamos ver aqui que as orações dos santos, nelas são acrescentadas incenso e existe resposta para essas orações, principalmente relacionado com a terra. Irmãos, nós temos que crer nisso. Orar para o Senhor, se unir ao Senhor no seu ministério, e que nós temos a posição de orar para o Senhor. Que Ele, o Cristo ascendido, está em nós. Orar para que o Senhor estabeleça o seu senhorio, para que isso fique claro, né, o mais cedo possível, que Ele é o Senhor. Ó Senhor.
precisamos ver que estamos na ascensão do Senhor. Aleluia. Espero que depois dessa reunião de hoje à noite, todos nós tenhamos um pouco mais de impressão a respeito desse assunto. Quando você enfrentar problemas, procura lembrar que você está em ascensão. Que nós estamos em ascensão. O problema vai parar de existir? Não, não vai. Mas se você estiver em ascensão, a armadura sua é macia. Poxa, eu realmente fui muito tocado com aquele... Eu li a nota do rodapé, depois eu me dei conta que aquilo está no estudo vida de Cantares, né? Aí eu fui procurar, tem em português, eu falei, puxa, aqui está em português, dá para cutucar os irmãos. Ah, uma perguntinha. Quem aqui já leu o Cântico dos Cânticos? Alguns leram, mas é a minoria, né? Tem estudo... Se você ler isso aqui, irmãos, puxa, você vai ficar abismado. Não tenha pressa de ler. Entendeu? Não tenha pressa de ler. Você não deve obrigação para ninguém. Leia mais que uma vez para você entender o que você está lendo. Né? Às vezes a gente precisa ler mais que uma vez para poder ganhar. Então nós temos que ver que nós estamos na ascensão do Senhor. Toda a era da graça é o tempo da ascensão do Senhor. Amém. Nós estamos aqui, mas o Senhor está em ascensão. Cristo está não somente em ascensão, mas também em nós. Amém. Colossenses 1:27, tá certo? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo ainda está se movendo em sua ascensão. Ele vive, habita, permanece, ministra, serve, batalha e age em sua ascensão. O Senhor, no que se refere à sua obra de redenção, o Senhor está sentado. Mas o Senhor continua trabalhando, irmãos. Não pensa que o Senhor está quietinho, não. Na sua obra de ascensão, Ele está fazendo muita coisa. Amém. Principalmente intercedendo por nós. Ele age, habita, vive, permanece, ministra e trabalha em sua ascensão. Em sua ascensão, Ele está em nós. É por isso que Paulo diz que estamos sentados juntamente com Cristo em sua ascensão. Efésios 2:6, né? Em nós há uma pessoa extraordinária, o Cristo ascendido. Ó Senhor, que o Senhor ilumine os nossos olhos, para sabermos que o Cristo ascendido está em nós. Hoje o Senhor está no nosso espírito, em sua ascensão. 2 Timóteo 4:22, né? Uma das últimas palavras de Paulo, pelo menos é a última registrada na Bíblia, essa daqui: o Senhor seja com teu espírito. Amém. A graça seja convosco. Nessa ascensão, o Deus triuno move-se em nós. E esse mover se torna a nossa vitória. Se torna a nossa história. Cada um de nós, o Senhor está escrevendo uma história. Esse mover se torna a nossa história. Cristo é a corporificação do Deus triuno e nós somos partes dessa corporificação em sua ascensão. Sempre que estamos reunidos no seu nome, Cristo está presente com todos os seus membros em ascensão. Irmãos, sempre que estamos reunidos no seu nome, Cristo está presente com todos os seus membros em ascensão. Você acredita que nós estamos em ascensão nesse momento? Isso é o mover de Deus no homem. Viver em ascensão, um exemplo o irmão dá no final da mensagem, né? A situação de Paulo, naquela última viagem que ele vai lá para Roma, navio, o Senhor entrega na mão dele. Paulo estava governando aquela situação. As pessoas estavam lá lutando contra isso, lutando contra aquilo, e Paulo estava comendo, estava tranquilo, certo? E ele falou para eles: vocês precisam comer. Por quê? Paulo estava numa outra esfera. Ele estava em ascensão. Ele falou: o Deus a quem eu sirvo falou comigo essa noite. Nenhum de vocês vai morrer.
O navio também, o navio vai ser perdido, a carga vai ser perdida, mas vocês serão preservados. Irmãos, é alguém que está ali reinando em ascensão. Chega na praia, a serpente pega ele, se ele fosse ansioso, tá certo? Ele ia ficar apavorado. O relato diz que ele simplesmente sacudiu a mão e eu não sei se a Bíblia diz que sacudiu a mão, mas que ele levantou a mão e a serpente caiu naquele fogo. E a torcida na ilha foi: esse cara deve ser um assassino, porque ele escapou do mar, agora chega aqui, a serpente pega ele. E o pessoal esperando ali. No fim, está lá o sogro do dono da ilha, lá estava doente, Paulo vai e cura. Ou seja, o irmão tem uma nota em Atos. Eu vou ler, vai. Atos, capítulo 27. Bem no final vale a pena ler essa... Não sei se é 27 ou 28. 28, 9. No meio da tempestade, no mar, o Senhor fez do apóstolo não somente o dono dos seus companheiros de viagem, mas também a sua garantia de vida e consolador. Agora, num ambiente tranquilo em terra firme, o Senhor fez dele não só uma atração mágica aos olhos do povo supersticioso daquela ilha, mas também curador e alegria para eles. Durante toda a longa e desafortunada viagem de detenção do apóstolo, o Senhor o guardou com a sua supremacia e o capacitou a viver uma vida que estava muito acima da esfera da ansiedade. Ou seja, Paulo estava em ascensão. Essa vida era cheia de dignidade, com o mais elevado padrão das virtudes humanas e expressava os mais sublimes atributos divinos. Era uma vida que assemelhava à que o próprio Senhor Jesus viveu na terra antes. Era Jesus vivendo na terra outra vez em sua humanidade divinamente enriquecida. Aleluia. Isso é viver em ascensão.